Olá pessoal, boa tarde, paz do Senhor para todos. Estamos aqui em mais uma reunião do Departamento de Jovens, com muita alegria em estarmos juntos e dando continuidade aos nossos estudos sobre religiões e seitas. Hoje vamos falar sobre a religião do espiritismo kardecista. Já falamos previamente sobre islamismo, adventismo e sobre as testemunhas de Jeová. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos falando sobre o espiritismo kardecista, tá? Como a gente sempre fez em todas as reuniões desses temas até agora, o nosso objetivo, evidentemente, não é uma crítica barata, uma crítica gratuita aos amigos que têm a fé diferente da nossa, mas sim entendermos um pouco melhor como é essa fé deles, para vemos as diferenças com o cristianismo clássico, o qual nós professamos, o qual nós seguimos. Com isso, nós reforçamos os conceitos centrais do cristianismo e podemos estar preparados para eventuais oportunidades de conversa que tenhamos com essas pessoas de outras religiões. Mas o objetivo, então, não é ofendê-los ou não é atacá-los de forma alguma, e sim debater as diferenças da religião e apresentando aqui, no nosso entendimento, quais são as refutações bíblicas ao entendimento que nós achamos que é equivocado, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre, nesse mesmo objetivo que tivemos outras vezes, o espiritismo kardecista. Nós vamos iniciar com oração, como nós sempre fazemos, tá? Só estou abrindo. Vamos iniciar com oração para que o Senhor possa nos conduzir com espírito de mansidão, de humildade, né, de respeito, mas com o coração aberto para compreender as diferenças e assim podermos entender tudo isso que a gente falou aqui em relação a estarmos prontos para eventuais debates, ok? Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, Pai. Agradecemos por essa ferramenta que temos disponível para podermos aprender a Tua palavra, para conseguirmos manter a comunhão, Pai, mesmo à distância, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos providencia essa ferramenta que para nós é abençoada. Senhor, nessa tarde estamos mais uma vez reunidos para estudar sobre a religião de outras pessoas, Pai, não para os aprendermos e seguirmos, e nem também para criticarmos, ó Pai, com forma de vaidade ou no intuito de parecermos melhores. Ao contrário, Senhor, queremos nos submeter aos seus ensinamentos no sentido de entender o que eles professam, entender o que eles creem, Pai. E dessa forma, Pai, estudando os princípios centrais da fé cristã e confrontando esses ensinamentos com a Bíblia, Pai, de forma que assim a nossa fé possa ser edificada pela Escritura, Pai, que é a Tua palavra, que é a verdade. Porém, Pai, em nós há limitação extrema, Pai, em entendermos a Bíblia por nossa própria conta, porque a nossa inteligência é limitada e o nosso corpo, o nosso ser é corrompido, Pai. Dessa forma, pedimos que o Senhor manifeste a presença do Teu Espírito Santo dentre nós essa tarde, para que Ele possa nos conduzir com o entendimento adequado da Sua Escritura. Te agradeço porque dessa forma tem sido nossas reuniões, no momento em que nós estamos preparando essas reuniões, nos estudos, nas revisões que temos feito, e peço que o Senhor, nessa tarde, não faça diferente, Pai. Por Tua misericórdia, manifeste entre nós o Teu Espírito para nos ensinar corretamente a interpretar as Escrituras, ó Pai, e colocar isso em prática na nossa vida cristã, entendendo que Tu és Deus, Senhor, e que de Ti, Pai, vem a nossa salvação. Obrigado pelo que tens feito e que nessa tarde faça mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, então, pessoal, como eu estava falando, espiritismo kardecista, a gente vai manter aqueles tópicos que a gente sempre mantém, né? Falar um pouco do ponto de vista social, como é que está essa religião hoje, o histórico dela, como que ela nasceu, e quais são as suas doutrinas e os nossos contrapontos a essas doutrinas quando elas são diferentes. Ok? Antes de começar, eu gostaria de deixar para vocês, né, desde o início, uma frase de um dos reformadores, de um dos responsáveis pela reforma protestante,
João Calvino, em que ele diz assim: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Então, por isso é importante estarmos aqui, estudando a Bíblia para não sermos levados por todo o vento de doutrina, como o apóstolo Paulo diz, né? Porque quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Tá? Então vamos lá, deixa eu tentar melhorar a luz aqui, eu ver se vai ficar melhor. Acho que sim, né? Estou num quarto diferente aqui hoje. Bom, então vamos lá. Se vocês quiserem ligar as câmeras para participarem também visualmente, fiquem à vontade. Vocês são tímidos aí, mas... Paz de Deus, meu querido. E paz de Deus para todo mundo também. Moço, eu Ai, não vou poder ficar nem até o final, velho. não, beleza. Vamos adiantar então para você pegar a maior Aproveita parte. para degustar. Eu fico muito feliz que o povo tá indo casar, mas sobrou para mim ficar no som, velho. Eu tô aqui arrumando. Beleza, tranquilo. Depois você assiste o vídeo então aí. Então vamos lá, gente. Espiritismo kardecista. Vocês perceberam já várias vezes, continuam ouvindo legal aí, né? Normal? Tá show. Pronto. Vocês perceberam, gente, várias vezes que eu falei espiritismo kardecista, espiritismo kardecista, espiritismo kardecista. Talvez possa parecer redundante falar de espiritismo kardecista, né? Mas vocês vão ver que não é, porque o espiritismo kardecista é a forma mais conhecida do espiritismo, porém não é a única, tá? E antes de iniciar basicamente aqui, como eu gosto sempre de fazer, eu queria dar os créditos da pesquisa, né? A pesquisa no sentido de detalhar os conteúdos dos livros espíritas não é minha, tá? Eu estou reproduzindo a pesquisa feita pelo pastor Augusto Nicodemos, a quem eu tenho que dar os créditos, né? Porque não fui eu que fiz essa pesquisa. Gostaria muito de ter feito, porém não consegui fazer isso, não tive como fazer essa pesquisa. Quem sabe um dia, né, eu consiga me aprofundar assim, nós consigamos. Mas a maior parte do que eu vou falar aqui vem de pesquisas feitas por esse pastor, que em seus vídeos deixa claro que isso não tem direito autoral e, portanto, deve ser usado para ensino do Evangelho. Beleza? Então, o que é o Espiritismo na nossa realidade aqui, só para a gente contextualizar? O Espiritismo, segundo o IBGE, no censo que fez em 2010, o Espiritismo é o que é a religião declarada por 2% da população brasileira. 2% dos brasileiros dizem que é espírita nesse censo do IBGE em 2010. Tá? Se a gente comparar isso com o censo anterior, que foi no ano 2000, ou seja, 10 anos antes, significa que o Espiritismo cresceu em 10 anos 65%. Crescimento de 65%, que significa um crescimento maior do que a maior parte das religiões. Mas ainda assim, correspondendo a apenas 2% do Brasil, é um percentual baixo, né, sendo muito inferior, e é muito menor do que o número de evangélicos e de católicos, por exemplo, porém, é um percentual que tem crescido bastante, aí, como nós falamos. Tem um pequeno detalhe aí, que é o seguinte, eu falei com vocês então que o espiritismo kardecista é só um tipo de espiritismo. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas que não se declaram espírita, mas que seguem doutrinas semelhantes, né? Outros tipos de espiritismo, ou até mesmo costumes espíritas que são praticados por pessoas que se dizem católicas ou até mesmo evangélicas, tá? Pessoas que têm práticas espíritas ou que praticam o famoso sincretismo religioso, muitas vezes dominada pelas doutrinas espíritas. Então, esse percentual de pessoas que são adeptas ou simpatizantes do espiritismo certamente vai ser maior do que 2%, vai ser muito maior do que esses 2% que o IBGE aponta. Tá? E é por isso que o Brasil recebe o título aí de maior nação espírita do mundo, tá? Porque a prática do espiritismo, mesmo que não declarada, ela é muito comum no nosso país. Em relação à Igreja Católica, eu falei, por exemplo, a Igreja Católica publicamente ela não aprova o espiritismo, ela não compactua com as ideias do espiritismo, porém, do ponto de vista popular, como infelizmente muitas vezes o catolicismo ele é praticado de forma não, vamos dizer assim, não formal, né? As pessoas não conhecem o catolicismo em si, então, no popular, as ideias espíritas eles permeiam muito, eles estão muito entranhados na prática católica, tá bom? E como eu falei com vocês, existem outros tipos de espiritismo, que não são o espiritismo kardecista. Tá? Existem religiões como Umbanda e Candomblé, por exemplo, são tipos de prática do espiritismo que não são o espiritismo kardecista. Tá? Por que são em prática? Por que nós dizemos que são formas de praticar? Porque
eles seguem conceitos bastante semelhantes, doutrinas bastante semelhantes. Só que o espiritismo kardecista, ele não se considera igual, tá? Eles se consideram diferente do espiritismo do Bando de Candomblé. O espiritismo kardecista também é conhecido como espiritismo mesa branca, ou com o espiritismo segundo o evangelho, porque eles dizem que o espiritismo é segundo o evangelho. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. Por isso eles se consideram diferentes do Umbanda e da Candomblé. E, inclusive, não gostam de ser associados a essas outras práticas religiosas, tá? Porém, eles seguem princípios semelhantes, como, por exemplo, o princípio da reencarnação e da consulta de mortos, por exemplo. Mas eles não se consideram do mesmo tipo de religião, tá? E eles vão dizer que são diferentes porque, enquanto religiões, o Banda e Candomblé, por exemplo, são religiões de matriz africana, como a gente fala, né, origem africana, o espiritismo ele tem origem francesa, tá? Ele é considerado como religião e ciência, tá? Eles se associam com a ciência. Eles são praticados mais pela elite, e isso é confirmado pelo censo do IBGE, de fato, são pessoas mais estudadas, né, pessoas da elite, que praticam, que são mais simpatizantes do espiritismo, tá? E que eles não têm alguns rituais, como tem no Umbanda e no Candomblé, como, por exemplo, despachos, cultos propriamente, né? Eles têm reuniões espíritas, vamos falar sobre isso depois. Eles não têm sacerdotes, como tem em outras religiões, tá? Nessas outras religiões de matriz africana. Tá bom? E como surgiu esse espiritismo? Né? De onde veio o espiritismo? Tudo começou no ano de 1847. Veja, né? Século XIX aí, né? Ou seja, 1800 anos depois de Cristo. Isso começou muito tempo depois de Cristo. Uma família dos Estados Unidos, o sobrenome que identifica essa família era a família Fox, né? Família Fox. Eles moravam nos Estados Unidos e se mudaram para Nova York, também nos Estados Unidos. E quando eles foram para a casa nova que eles foram morar, havia duas crianças na família e elas perceberam que alguns fenômenos aconteciam nessa casa, tá? E eles passaram, as crianças inocentes naquele ponto passaram a brincar com esses fenômenos que aconteciam naquela casa. E esses fenômenos eram mesas que levitavam e rodavam sozinhas, sem ninguém fazer isso, ou às vezes o copo estava em cima da mesa, esse copo ficava para lá e para cá, mexendo em cima das mesas. Isso chamou a atenção dessas crianças, né? Eventualmente vozes pela casa, etc., pessoas vistas pela casa que não eram aquelas pessoas da família, e isso chamou a atenção dessas crianças e, por consequência, também chamou a atenção dos pais dessas crianças, né, e de curiosos em toda aquela região. E logo, logo, esses fenômenos ficaram bastante divulgados nos Estados Unidos, passaram a ser bastante conhecidos. E as pessoas começaram, né, surgiram grupos de pessoas interessadas a estudar esses fenômenos que estavam acontecendo, que mais tarde vão ser reconhecidos como os fenômenos das mesas giratórias, o fenômeno das mesas giratórias, tá? Com pouco tempo, isso deixou de ser uma coisa restrita dos Estados Unidos e foi chegou na Europa, especialmente Inglaterra e França, tá? E isso se difundiu muito rapidamente, ganhou uma repercussão muito grande. Eu falei com vocês que iniciou em 1847, né? Os dados nos mostram aí que em torno da década dos anos de 1860, os números de pessoas que já seguiam isso daí, nos Estados Unidos, eram em torno de 180 mil pessoas seguiam esses fenômenos, né? Viviam baseados nesses fenômenos aí. E na Inglaterra e na França já um número até maior do que isso, 250 mil pessoas que acreditavam que esses fenômenos queriam dizer alguma coisa, que era algo sobrenatural que deveria ser estudado. E como que foi o estudo disso aí, né? No meio desse cenário, dessas coisas crescendo, as pessoas querendo estudar, ver o que significava aquilo, o que era aquilo e tal, na França, chegou ao conhecimento de uma pessoa, esses fenômenos, um cara chamado Hippolyte Léon, Hippolyte Léon Denisard Riveil, ou mais conhecido como Riveil, tá? Que era um pedagogo, né, francês. Riveil, ele foi uma das pessoas que foi e que teve a atenção chamada por esses fenômenos das mesas giratórias, os fenômenos dos copos também, e ele resolveu estudar isso daí, né, esses fenômenos aí. E ele fez o que ele mesmo chama de estudos sérios sobre esses fenômenos, da forma que esses estudos dele, foi como é que funcionou. Ele resolveu entrevistar, eles entenderam que aquilo ali era uma tentativa dos espíritos de pessoas que morreram de se comunicar com o mundo dos vivos. Essa foi a conclusão que eles chegaram. E ele resolveu, então, entrevistar esses espíritos para poder perguntar para eles o que aquilo significava, né? E isso ele chamou de estudos sérios.
Ah, ele entrevistou muitos espíritos até que no próximo ano de 1856, esses espíritos, então, deram a ele uma revelação, né, de que qual seria a sua missão no mundo, a missão dele, Hipólito Leon, né? E a missão dele, na verdade, revelada pelos espíritos, seria de que ele deveria codificar e trazer essa nova religião, que seria a última revelação de Deus para a humanidade, ou seja, os ensinamentos dados por esses espíritos consolidariam, então, uma religião que Hipólito Leon tinha sido escolhido para codificar e trazer para a humanidade. Essa era a sua missão. Em 1858, ele vai escrever, né? Ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí ele vai iniciar esse projeto aí. Esse Hipólito Leon, ele recebe essas novidades, vamos dizer assim, trazidas pelos espíritos dos mortos, tá? Para trazer essa nova doutrina aí. E, depois disso, ele vai escrever os livros. Ele vai escrever os livros em 1857, ele vai escrever o Livro dos Espíritos, que na verdade nada mais é do que ele catalogar e colocar no papel toda a doutrina, tudo aquilo que os espíritos revelaram para ele naqueles estudos sérios que ele falou, naquelas entrevistas que ele fez. E essas informações ele coloca no livro e dá o nome de O Livro dos Espíritos. Em 1859 ele vai publicar outro livro, que é o Espiritismo, e em 1864 ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois que ele publica isso daí, ele fica famoso, suas ideias são catalogadas e ele vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que não era o nome dele. Então, Hipólito Leon, que era um pedagogo francês, após ser revelado para ele pelos espíritos dos mortos a nova doutrina, ele adota o nome de Allan Kardec, que era um poeta celta que já havia morrido e que agora estava falando através dele. Tá? Então, ele adota esse nome de Allan Kardec, e daí inicia-se, né, o movimento kardecista, tem a ver com Allan Kardec, que é esse nome que ele adotou, certo? Esses 3 livros que eu falei, que é o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, são os 3 livros fundamentais da doutrina espírita, kardecista, tá? Escritos por Allan Kardec, que é esse nome que ele adotou após essas revelações. Eles contêm, então, a explicação que Kardec recebeu dos espíritos sobre a missão dele e a missão do ser humano. Kardec também publica vários artigos, fóruns depois, várias outras publicações, vários outros documentos ele vai publicar até a sua morte em 1869. Tá? Então, Kardec, ele é o grande nome da fundação do Espiritismo, Allan Kardec, por isso que nós chamamos de Espiritismo kardecista, tá? Que segue essas doutrinas reveladas pelos mortos a Allan Kardec. Ok? Então, esses 3 livros aí são o cerne das doutrinas espíritas. E boa parte do que vai ser exposto daqui para frente tem a ver com o que consta nesses livros, em especial o que é o Espiritismo, que é como se fosse um resumo, vamos dizer assim, do que os outros livros dizem sobre a doutrina espírita. Ok? O que essa doutrina, então, vai dizer? O que esses livros que Kardec escreveu nesses livros que norteiam a doutrina espírita? Bom, eles se identificam, né, o espiritismo kardecista se identifica como a terceira e grande revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi Moisés, com a lei, né, que Deus deu a Moisés. A segunda foi Cristo, que veio e, vamos dizer assim, reinterpretou e aplicou essa lei, né, de uma forma adequadamente interpretada, diferente do que os judeus tinham feito. Então, a primeira grande revelação foi Moisés, a segunda foi Cristo, né? Ele aperfeiçoou essa primeira revelação da lei para o nosso entendimento, e Cristo tinha resumido tudo isso, né, no amor a Deus e no amor ao próximo, e se tornou, portanto, um modelo para a humanidade. Só que, ao fazer isso, Cristo não ensinou tudo que tinha que ensinar. Jesus não ensinou tudo que tinha que ensinar. Por quê? A sociedade naquela época, né, o mundo naquela época, não estava preparado para todo o ensinamento. Tá? Ele falou de forma, segundo os espíritas, ele falou de forma metafórica tudo que ele tinha para falar. Né? E alguns ensinamentos que ele deu de forma metafórica e não deu todos esses ensinamentos. Por exemplo, ele havia ensinado sobre reencarnação, porém ele falou disso com outro nome, ele chamou de ressurreição. Mas ele já estava querendo falar sobre a reencarnação, só que naquela época ele não poderia falar isso muito claramente, porque as pessoas não entenderiam aquele conceito ainda. Segundo o espiritismo kardecista, o conceito de reencarnação ainda não era conhecido do povo daquela época. Vamos chegar lá.
Então, Jesus precisava, ele não tinha como revelar tudo que tinha que revelar, porque ele precisava esperar que a ciência e a humanidade avançassem, progredissem um pouco mais, para, enfim, a verdade inteira ser revelada. Então, foi por isso que Jesus chegou e falou assim, ó, eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Então, Jesus anunciou que outra revelação viria, que seria o Consolador, né? Ele anuncia que o Consolador seria aquele que traria a complementação da revelação, o fim da revelação. Tá? Quando o Consolador, então, viesse, ele traria a verdade e guiaria a humanidade por essa verdade. Isso, então, aconteceu com a chegada de Allan Kardec. Allan Kardec, então, representa, né, o Consolador que Cristo disse que haveria de vir. Ele é o Consolador. E a terceira e grande revelação de Deus para a humanidade. Então, o Espiritismo se declara, ou se entende como complemento do ensino de Cristo. Ele mostra a realidade do mundo espiritual e explica os fenômenos que antes pareciam especulação e coisas sobrenaturais. É assim que o Espiritismo se define, tá? O complemento do ensino de Cristo. Pessoal, se vocês quiserem interagir, falar, podem ficar à vontade, tá? Aquelas reuniões, como sempre, é bem interativo aqui, então fiquem à vontade aí, ou se não entenderem alguma coisa, certo? Então, o que eles queriam dizer é o seguinte, coisas que sempre aconteceram, tá? Como barulhos que nós podemos ouvir à noite, vultos que você pode ver na sua casa, objetos que se mexem sozinhos, esses fenômenos lá que chamaram a atenção daquele povo inicialmente nos Estados Unidos, essas coisas que antes eram explicadas com outras, né, tinham outras explicações, como sendo atribuídas a obras associadas a demônios e tal, agora eles vão ter uma explicação científica, tá? Acabei de receber um aviso na tela aqui que o Zoom nos deu um presente de remover o tempo de 40 minutos. Que bom. Então, assim, eles disseram que essas coisas que antes eram atribuídas a demônios ou outras coisas, agora tinham explicação científica, né? Que seria justamente a tentativa dos mortos que já deixaram o seu corpo de se comunicar com o mundo dos vivos, tá? Essa seria a explicação científica deles. Na verdade, eles entendem que essas coisas que nós vemos, essas coisas que... Nós não, né? Graças a Deus. Mas, enfim, alguém pode ver um vulto à noite, ouvir voz e tal, que isso não seria fruto de emoções, que isso não seria fruto de medo, que isso não seria nada de manifestação demoníaca, nada disso. Na verdade, isso sim é a tentativa dos mortos falarem com os vivos. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu me lembrei de um episódio, certa feita, que eu estava no cemitério, né? Daqui de Caetité com minha mãe, e morrendo de medo, né? Eu criança, morrendo de medo de estar ali no cemitério e fui buscar alguma coisa que estava guardada em um certo lugar, lá no canto no cemitério, e estava com tanto medo que assim, a ponto de ouvir vozes e tal. E aí, de repente, eu senti uma forte dor nas minhas costas, né? No meu pescoço, que é atrás. Rapaz, e eu jurava que era um marimbondo que tinha picado, mas parece que não. Talvez tenha sido, né? Talvez fosse alguém querendo se comunicar, seria essa a ideia do espiritismo. Mas brincadeiras à parte, nesse caso foi o marimbondo mesmo, tá? Mas assim, todo mundo talvez já tenha tido a experiência de o medo fazer ver. Pode ser o espírito do marimbondo que morreu. Oi? Pode ser o espírito do marimbondo que morreu e voltou tentando comunicar. Agora tchau, minha gente. Tudo de bom Eu pra acho vocês? que não, porque Cheguei. doeu pra valer e ficou inchadão, tá? Mas assim, o que eu quero dizer é que muita gente já teve esse episódio aí no momento do medo, ouvir coisa, ou enxergar coisa, né? Fruto de emoção, por exemplo, mas para o conceito espírita não. Na verdade, isso é, de fato, o desejo do mundo dos mortos comunicar com os vivos, tá bom? Segundo eles, a Bíblia conta que Jesus já havia falado sobre isso, né? Sobre reencarnação e sobre comunicação com os mortos, quando, por exemplo, disse que João Batista era o profeta Elias, e quando ele disse que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A gente vai falar um pouco mais sobre essas passagens mais na frente, tá? Isso eu estou dizendo, obviamente, o que os espíritas alegam, né? Não estou dizendo isso que é o que eu creio, não. É o que os espíritas alegam. Só que naquela época Jesus não teria dito isso de forma clara, tá? Por conta daquela pouca evolução da humanidade. Somente em 1857 essa clareza vai vir quando os espíritos então resolvem falar através de Allan Kardec. Então o espiritismo, eles dizem assim, né? O espiritismo é a consumação da evolução moral e espiritual da humanidade, pois combina ciência, religião e filosofia, né? Então essa evolução da humanidade a ponto de ser capaz
ou estar apta para receber a nova revelação só aconteceu 18 para 19 séculos após a vinda de Cristo, ok? Mas vamos lá, então. Vamos ver quais são mais detalhes dessa doutrina. Uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Qual é a fonte de autoridade dessa doutrina? Segundo eles, a fonte do conhecimento, aqui o próprio livro de Kardec diz isso, não é dado por homens, mas pelos espíritos que são as vozes do céu em todo lugar, através de uma multidão incontável de médiuns. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os médiuns também, tá? Os espíritos, eles nos falam, então, sobre o mundo espiritual, eles falam sobre o futuro, têm a capacidade para predizer o futuro, né? Fala sobre os entes queridos que a gente perdeu, como que eles estão, qual é a situação deles, aonde eles estão nesse momento, permitem o contato com os mortos, né? E isso acaba, então, sendo um dos principais atrativos, né, do espiritismo para aqueles que não conhecem uma eventual possibilidade de se comunicar com aquele ente querido que a pessoa perdeu. Isso acaba atraindo muitas pessoas. Qual é o detalhe aqui da fonte de autoridade, então, né? Não se trata de só um pouquinho, gente, espera aí. Ok. Não se trata, né, de alguém, o que chama atenção é isso, não se trata de alguém que pegou a Bíblia, leu, e da Bíblia, estudou a Bíblia e encontrou algumas interpretações que gerassem uma doutrina. Na verdade, não. O que aqui aconteceu foi que a pessoa ouviu espíritos que falaram com ele, e daí ele encontrou as doutrinas, tentando, então, aplicar no que é conveniente à Bíblia as suas doutrinas. Então, a fonte de autoridade, embora os espíritas digam que eles seguem o Evangelho, né? Como eu falei no começo, eles se denominam como espiritismo dentro do Evangelho, a fonte de autoridade deles não é a Bíblia, não é o Evangelho. Na verdade, toda a doutrina espírita se baseia nas revelações dos espíritos dos que já morreram para Allan Kardec, tá bom? E isso não é, assim, disfarçado pelos espíritos, tá bom? Isso faz parte do que eles dizem mesmo, a doutrina deles vem disso daí. Assim surgiu o espiritismo. Mas essa doutrina vai falar para a gente sobre a desencarnação. O que é a desencarnação? É deixar de ser carne, ou seja, quando alguém morre, o espírito se separa da carne e ele desencarna. Porém, esse espírito ele segue ativo, segue consciente. Não acaba ali quando morre. Até aí, ok, até aí a gente concorda com eles, tá? Mas o que acontece? Todos os fenômenos descritos, né, esses fenômenos que a gente falou aí, que a gente descreveu antes, mesa, copo, barulho, etc., eles são produzidos, então, por essas almas humanas desencarnadas. As pessoas morrem e continuam fazendo ali, interagindo com o mundo dos vivos, tá bom? O espírito, ele, então, fica vagando ali perto dos seus parentes, ele tem perfeita consciência de quem ele era, do que ele viveu, e reconhece os seus parentes, reconhece a sua história, e eles interagem com esses vivos. Tá? Essa é a doutrina que eles falam. Então, a desencarnação. A pessoa morre, perde a carne, mas o espírito continua ativo ali onde ela vivia, interagindo com essa vida aí. E esses espíritos, dependendo do que eles foram na vida, eles podem ser espíritos bons ou espíritos ruins. Ou seja, se a pessoa for uma pessoa boa enquanto viveu, quando ela desencarna, ela continua sendo um espírito bom. E se ela for uma pessoa ruim, quando ela desencarna, ela é um espírito ruim, dependendo do que ela foi na vida, né? A partir daí, dessa condição que eles tiveram em vida, do que eles fizeram quando era vida, né, considerando isso daí, esses espíritos, então, eles podem ter algumas condições, como, por exemplo, alguns espíritos são espíritos culpados, outros porque, de repente, têm remorso e culpa por algo que fizeram, né? Outros são alegres porque lembram do que fizeram, são espíritos alegres. Outros ficam presos nos locais onde eles viviam, daí vem a explicação, né, da casa mal assombrada, ou seja, o espírito que morreu ficou preso ali onde ele morreu, o espiritismo explica isso, esses eventos de casa mal assombrada, de fato, é o que eles acham que acontece mesmo, tá? E outros ficam vagando aí, ou reencarnando em outros mundos existentes. Existe um conceito no espiritismo que é o conceito de pluralidade de mundos. Existe mais de um mundo, não é só a Terra, nós vamos chegar lá, tá? Os espíritos que são culpados, eles vivem vagando pelas trevas e eles são atormentados pelo remorso porque eles se lembram daquilo que eles fizeram quando estavam em vida, tá? Dos erros que eles cometeram. Isso traz muito remorso para eles. Eles podem se tornar também rancorosos e eles podem perseguir aquelas pessoas que lhe fizeram mal ao longo da vida. Ou seja, eles interagem, né? Daí vem aquele negócio lá do quando eu morrer eu vou puxar o pé na cama, tal. É a explicação científica do espiritismo, é o que eles dizem, tá? Então essas pessoas podem, esses espíritos, né, que são culpados, têm remorso, eles podem perseguir, eles podem oprimir e, em última instância, eles podem até
possuir pessoas que perseguiram a eles, que fizeram mal para eles. Ok? Então, tudo aquilo que o cristianismo, que nós entendemos como possessão demoníaca, opressão demoníaca, para eles, na verdade, não. É a ação de espíritos maus, desencarnados e negativos. Até porque, nós vamos ver daqui a pouco, eles não creem em demônios, tá? Eles não creem em demônios. Eles não acreditam na existência de demônios. Para eles, crer em demônios é superstição. Tá? Enquanto essa explicação de que é o espírito dos mortos que atua no mundo dos vivos, isso não é superstição, isso é ciência. Essa é a explicação deles. Esses espíritos, né, essa existência de espíritos desencarnados, então, torna possível a comunicação, né, entre os espíritos desencarnados e os seres vivos. Os seres vivos podem se comunicar com esses espíritos desencarnados. Esses espíritos desencarnados, eles são agentes de Deus que trazem novas revelações para a humanidade sobre coisas que previamente não eram conhecidas, tá? E tem algumas revelações bastante curiosas e conhecidas, como, por exemplo, nós já falamos algumas vezes nos nossos estudos, como a Bíblia omite a história de Cristo desde os seus 12 anos até os 30, né? Desde aquele episódio lá no templo, quando eles estão voltando de Jerusalém, né? Estão em Jerusalém e voltam, e Jesus fala que estava cuidando das coisas do pai dele, com 12 anos, dá uma pausa aí na história de Jesus e volta a aparecer somente aos 30 anos, quando ele é batizado por João Batista, né? Então, o que aconteceu nesses 12, 30 anos? Então, os espíritos revelaram para Kardec, na verdade, o que aconteceu é que Jesus, nessa época, foi para a Índia, ele foi estudar com os sábios hindus lá, né? E lá ele aprendeu fenômenos sobrenaturais, né? Ele aprendeu, por exemplo, levitação, ele aprendeu a magia, ele aprendeu a usar os seus poderes. Aí, com 30 anos, ele voltou, então, lá para Jerusalém, foi batizado e iniciou seu ministério, pondo em prática tudo que ele aprendeu lá na sua educação com os hindus, certo? Esses espíritos também, espíritos desencarnados, eles têm, como eu falei agora há pouco, eles podem predizer o futuro, eles podem adivinhar o futuro, tá? E são, com frequência, consultados também com esse objetivo, tá? Então, eles vão dizer que os espíritos instruem os homens sobre a sua destinação futura, a fim de orientá-los no caminho do bem. Essa é a função dessa comunicação. Tudo bem até aí, pessoal? Estão ouvindo? Tranquilo? Quiser comentar alguma coisa? Tudo bem, Décio. Ok. Toda essa comunicação dos espíritos desencarnados com o mundo dos vivos, ela vai acontecer através dos médiuns, tá? Quem são médiuns? Médium é a pessoa responsável por estabelecer a comunicação dos mortos com os vivos, tá? A mediunidade é um dom de Deus, essa capacidade é um dom de Deus, tá? Ele escreve assim no livro dele: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções, porque são capacitados com dons para este fim. Ou seja, o espírito, nesse ponto aqui, ele não reencarna, ele fala através do médium. O médium, ele empresta a carne dele para o espírito falar, para trazer um ensinamento, né? Então, através dos médiums, os espíritos se tornam compreensíveis aos homens. A missão dos médiums é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Ok? Então, os médiums, eles emprestam os seus corpos, eles são agraciados, eles têm o dom de Deus com a capacidade de emprestar os seus corpos para que os espíritos falem através deles, trazendo aí a orientação para o mundo dos vivos, tá? Exemplos de médiuns: Jesus e os apóstolos. Eles dizem que Jesus e os apóstolos eram médiuns, né, que fariam, então, trariam essa revelação. Então, na verdade, Jesus e os médiuns, ou Jesus e os apóstolos, eles não falaram da palavra de Deus, e sim da palavra dos espíritos, né? Deus usava os espíritos para usar os médiuns para Jesus e os apóstolos falar conosco. Esse é o entendimento do espiritismo. Então, detalhe, como nós falamos, existem espíritos bons e espíritos ruins, né? E alguns desses espíritos ruins, eles podem se disfarçar de espíritos bons, e podem usar médiuns inescrupulosos, médiuns que não são corretos, e eles podem trazer, então, engano para as pessoas. Esses aí são o que se chamam de falsos profetas, tá? Eles são médiuns usados inadequadamente por espíritos ruins para trazer mensagens mentirosas, são os falsos profetas. Então, o engano ele pode acontecer através dos falsos espíritos e através dos falsos médiuns em conjunto. Por isso, existe uma forma de você identificar o verdadeiro médium, né? Eu não vou dar detalhes aqui, mas um dos critérios que você usa para identificar o verdadeiro médium, um médium que é correto, é o médium que não cobra financeiramente, tá? Eles dizem dessa forma. Ok, então, mas aí começamos a nos deparar com alguns problemas aqui, pessoal. Então, todo mundo que está vivo aqui hoje, na verdade, é a reencarnação de alguém que já viveu antes, certo? Então, nós somos reencarnações de espíritos que já viveram antes em outros momentos.
Ou seja, Deus, de uma vez só, criou a quantidade de espíritos, né, a quantidade final de espíritos que existem. Essa é a definição dos espíritos. Então, como é que a gente explica que no começo eram só dois vivos, duas carnes, e hoje nós somos aí não sei quantos milhões aí de pessoas, bilhões de pessoas, né? Não milhões, bilhões de pessoas, né? Eu estava vendo que aquela só no Brasil, por exemplo, né, na Copa de 70 tinha uma música que falava assim, 90 milhões em ação. Hoje nós somos aí, sei lá, nós somos aí, não sei, mais de 170 milhões de pessoas aí, não sei exatamente quantos brasileiros nós temos, só no Brasil. Então, esses espíritos todos que estão vivos atualmente, onde eles estavam antes? De onde eles vieram, se antes não havia essa quantidade de pessoas? Nós vemos o crescimento populacional contínuo. Cada ano que passa, a população mundial é maior. Onde estavam essas pessoas? Esses espíritos estavam encarnados em quem, né? Se hoje nós temos mais pessoas que antigamente, sempre houve mais pessoas do que nos tempos anteriores. Não sei se deu para entender isso aí. Onde é que se esses espíritos já haviam sido criados, eles estavam onde antes? Se não havia carne para todo mundo, se não havia corpos para todo mundo, para todos esses espíritos, né? A resposta deles é a seguinte: Deus de fato criou os espíritos na sua quantidade final, mas eles nem todos eles estão encarnados na Terra. A Terra não corresponde a toda a carne que existe. Na verdade, apenas uma parte dos seres encarnados estão na Terra. A Terra é apenas um dos mundos. Foi aí que eu falei do conceito de pluralidade de mundos. Tá? Então, para eles, o restante dos espíritos, eles estão em outros mundos que existem pelo universo afora. Tá? Ou seja, o fato de você estar encarnado na Terra aqui agora não significa que você não esteve antes encarnado em algum outro mundo. Por isso que esses espíritos sempre existiram, só que eles não estavam na Terra. A população da Terra está aumentando, tá? Mas é porque esses espíritos que hoje estão aqui estavam encarnados em outros mundos. É isso que eles explicam, tá? E eles dizem, na verdade, que Jesus foi quem... Jesus já havia ensinado esse conceito desde a Bíblia. Quando Jesus fala lá, então, né, que na casa de meu pai há muitas moradas, ele está se referindo ao fato de existirem muitos mundos espalhados pelo universo afora. E a Terra é apenas um dos mundos, e não é o melhor dos mundos. A Terra não é o melhor dos mundos, tá? Quais são esses mundos? Né? São 5 níveis de mundos que eles colocam. Primeiro são os mundos primitivos. É o mundo onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. Neste mundo, quase tudo é material, muito pouco é espiritual. É um mundo que as almas humanas começam a encarnar lá. Depois disso aí tem o mundo das expiações e das provas, que é o mundo onde o mal predomina, e os espíritos sofrem para serem aperfeiçoados. Isso aqui é um conceito extremamente importante do espiritismo, que é o sofrimento para aperfeiçoar a alma, o espírito da pessoa. Vamos chegar lá daqui a pouco. O terceiro mundo que nós vemos aqui, então, é um mundo regenerador, que é as almas que ainda vão expiar seus pecados buscam novas forças, descansando as fadigas da luta. Ou seja, você passa pelo mundo das expiações das provas, depois você tem um tempo de descanso, passa um tempinho ali no mundo regenerador em que você vai dar uma descansada. Aí depois tem o mundo feliz, onde o mal ainda existe, mas o bem supera o mal. É um mundo um pouco melhor, né? Um mundo melhor do que o mundo das expiações. E por fim, o quinto nível e mais alto é o mundo celeste, o mundo divino, que é o mundo onde moram os espíritos puros, onde não existe mal, só existe o bem, tá? Então esses não precisam mais encarnar, eles não têm mais corpos, já é o mundo da perfeição. São 5 mundos. A Terra está em qual desses mundos, então? Falei com vocês que a Terra não é o melhor dos mundos. A Terra está no nível 2, que é o mundo das expiações, o mundo das provas, né? Nós estamos encarnados na Terra nesse momento com o objetivo de pagar pelos nossos pecados para sermos aperfeiçoados. Tá? Como essa vida aqui é uma vida cansativa, depois talvez a gente se encarne no mundo do regenerador, né? No mundo em que você recupera as suas forças, para depois talvez voltar para o mundo das expiações de novo. Tá? Essa é a questão. E eu fiquei me perguntando uma coisa assim, né? Daqui a pouco nós vamos ver que eles falam que Jesus é o ser mais perfeito que já existiu, a criação mais perfeita que já existiu. Mas se Jesus é a criação mais perfeita que já existiu, por que ele encarnou no mundo das expiações, se ele não tinha mais o que se expiar? Se ele já é considerado um ser do quinto nível, no mundo celeste, por que ele encarnou no mundo da Terra, né, no mundo das expiações, se ele não tem mais o que expiar? Certo? E também fiquei pensando, por que a revelação, então, foi por alguém menos perfeito do que Jesus? A revelação final foi por Allan Kardec, alguém menos perfeito que Jesus. É estranho, né? Mas é o que eles dizem, tá? Para mim é estranho, com todo o respeito, mas para mim é estranho. Bom, então nós estamos no mundo das expiações das provas. Reencarnação. A reencarnação, ela é ensinada na Bíblia, segundo eles, né? Porém, não cita o
conceito de reencarnação, e sim o conceito de ressurreição. Jesus havia ensinado sobre reencarnação, mas ele chamou de ressurreição, porque naquela época, ali, falar sobre reencarnação não seria compreendido pelo pessoal lá da época. Tá? O que é a reencarnação? Ela é definida como o retorno do espírito à vida corporal, só que em outro corpo, que é novamente formado para aquele espírito e que não tem nada a ver com o corpo anterior. Então, o corpo que nós temos hoje aqui não tem nada a ver com o corpo anterior. Por isso que alguém vai dizer assim, na outra encarnação, eu fui o rei da Inglaterra, por exemplo. Não tinha nada a ver com o que eu sou hoje aqui. Tá? É o mesmo espírito, mas um outro corpo totalmente diferente. Certo? O espírito, então, ele nunca é destruído. Como eu falei, o espírito ele foi criado, Deus criou os espíritos na quantidade final, eles não são destruídos, eles são renovados, né? Revivem em outros corpos com o objetivo de se aperfeiçoar. Então, cada encarnação, a pessoa reencarna com o objetivo de se aperfeiçoar e melhorar em relação ao que ela fez da vida anterior, com o objetivo de sempre ir subindo no nível dos mundos até chegar ao mundo divino celeste, quando ele não precisa mais reencarnar. Essa é a questão, esse é o cerne do espiritismo aí, tá? É o que eles chamam de evolução. Fulano é um ser mais evoluído, é o que eles chamam de evolução, tá bom? E Jesus, então, seria, né, o ser mais evoluído que já existiu. Segundo eles, Jesus ensinou sobre a reencarnação na Bíblia, como eu falei, né? E quando ele, naquela conversa lá, né, João capítulo 3, com Nicodemos, ele vai dizer assim, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele vai dizer, né, em verdade, digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E Jesus, segundo ele, está dizendo aqui que nascer de novo se refere exatamente ao fato de reencarnar. Tá bom? E também, como eu já falei, a reencarnação é clara para eles quando Jesus diz que João Batista é o Elias que haveria de vir. Então, João Batista, na verdade, é o Elias reencarnado. Daqui a pouco nós vamos comentar essas justificativas bíblicas aí na hora que a gente for fazer as refutações, tá certo? Bom, então, como eu falei, as reencarnações, esse aqui é outro conceito que eu falei, né, muito importante, que é o sofrimento neste mundo e a forma de pagar os pecados. Vamos falar na sequência desses dois tópicos. As reencarnações visam aquele espírito voltar para a Terra para pagar pelo que ele fez nas vidas anteriores. Então, o sofrimento que nós temos nesse mundo ele é resultado das coisas erradas que nós praticamos em vidas anteriores. Tá? E com isso, eles dizem que essa é a explicação porque alguém já nasce com alguma doença grave, por exemplo, ou que alguém já nasce numa situação de pobreza extrema, ou alguém que nasce já muito rico em berço de ouro, porque teve uma vida pregressa muito boa, ele não tem que pagar agora, tal. Então essa é a explicação porque a pessoa já nasce nessa condição. Ele vai dizer que a única forma de considerar justa a vida que nós vivemos, né, a forma como nós já nascemos com algumas condições, é se a gente considerar que isso foi um pagamento relacionado a vidas anteriores. Né? De outra forma, seria injusto alguém já nascer com algum sofrimento se ele não tem nada para pagar, se ele nunca fez mal nenhum a ninguém, certo? Então, para eles, essa é a questão, essa é a razão pela qual eles consideram a religião deles uma religião ciência, porque eles obedecem uma lei científica que é a lei de causa e efeito. Se alguém passa alguma coisa nessa vida, é como efeito de uma causa que aconteceu em vidas pregressas. É isso que eles vão dizer. E também explica por quê de que algumas pessoas que são ruins aqui nessa vida prosperam. Né? Você vê que pessoas que são injustas, pessoas que cometem crimes, mas estão prosperando nessa vida, não vivem uma vida de sofrimento. Por quê? Porque eles vão pagar, na verdade, em outra vida. Isso que eles estão fazendo aqui agora, eles vão pagar em outra vida. Tá? Essa é a explicação para isso. Essa explicação para eles aí só faz sentido se você partir do princípio que o ser humano é inocente, que o ser humano ele não tem pecado, ele não nasce em pecado. E esse é um conceito que a Bíblia não traz, né? Essa questão de que o ser humano é inocente, ele nasce inocente, despreza totalmente, né, completamente, o ensino bíblico de que o homem nasce em pecado. Né? O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios que nós somos, por natureza, filhos da ira. Nós nascemos filhos da ira. Davi escreve no Salmo 51 que em pecado ele nasceu, em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Então, o conceito do pecado, ele é, na verdade, não só nesse ponto aqui, mas em vários pontos ele é bastante negligenciado. Ele é ignorado pela doutrina espírita, o conceito do pecado original, a corrupção humana por conta do pecado, e a forma como nós entendemos, no caso, né, que a Bíblia ensina que os sofrimentos dessa vida são consequências do nosso próprio pecado. Tá? E também do pecado original de Adão, no qual nós estávamos, nós somos representados. Ok? Nós vimos isso muito claramente quando estudamos, né, a carta de Paulo aos Romanos, lá, na época nós fizemos o estudo de Romanos.
Outro problema aqui é o seguinte. Nós vimos que quando a pessoa desencarna, o espírito ele mantém a ciência ou a lembrança daquilo que eles viveram na vida passada, né? Ou seja, por isso eles podem continuar naquela região e interagir com o mundo dos mortos, ou com o mundo dos vivos, perdão. Porém, quando ele reencarna, ele não tem lembrança das vidas passadas. Bom, se você é uma reencarnação, você lembra do que você foi nas vidas anteriores? Não, você não tem como lembrar. Você não lembra disso, né? Então é porque, na verdade, os espíritos reencarnados eles não lembram da vida passada. Então, como é que eles estão pagando por algo que eles não sabem nem o que é? Será que isso não seria também injusto dessa forma, né? Já confrontando aqui essa doutrina, como é que alguém pode pagar por algo que ele não sabe o que é? Ele não sabe o que ele fez na vida passada, ele não sabe por que ele está pagando. Também seria injusto do ponto de vista humano, se a gente disser assim. Eu lembro que, quando eu era criança, que eu fazia alguma coisa errada, minha mãe me botava de castigo, ela dizia assim, ó, filho, você está de castigo, ou você está apanhando porque você fez tal e tal e tal coisa, porque você mentiu, não sei o quê, porque você me respondeu. É por isso que você está de castigo. Porque só assim eu poderia aprender. Só assim eu poderia entender a punição. Só assim eu poderia mudar depois daquilo. Né? Ela me explicava o que estava acontecendo. Então, como é que eu posso pagar pelos meus pecados anteriores e evoluir se eu não sei nem do que eu estou pagando? Por que eu estou pagando algum pecado? Qual foi o pecado que eu estou pagando? Qual foi o erro que eu estou pagando? Tá? Ah, para mim também, mais uma vez, um pouco questionável, na minha opinião. Falando em pagamento de pecados, se alguém peca, na doutrina espírita, né, se alguém peca, ele vai pagar com o seu sofrimento. Isso pode acontecer ou nessa mesma encarnação, ou principalmente em outras encarnações futuras. Tá? Ou seja, embora o cristianismo diga, né, e a Bíblia diz que quem paga pelos meus pecados é Cristo, pagou na cruz, nos livros do Espiritismo, naqueles 3 livros, não há nenhuma menção, nenhum apontamento sobre Cristo morrer pelos pecados dos salvos na cruz, sobre o poder do sangue de Cristo de purificar pecado, né, de fazer a propiciação, sobre a cruz com o pagamento de pecado dos salvos, nada. Tem nada no livro dos Espíritas que fala sobre isso, naqueles 3 livros principais do Espiritismo. Nada que fala sobre isso. Tá? Então, Cristo não é apontado como Salvador. Na verdade, cada um paga pelos seus próprios pecados e com isso vai se aperfeiçoando. Então, a salvação não é pela graça na doutrina espírita, tá bom? Mas sim meritória. A pessoa merece ser salva à medida que gradualmente vai pagando pessoalmente, individualmente, né, pelos seus pecados nas encarnações sucessivas. Então, a salvação é conquistada pelo homem, tá? Na doutrina espírita. No livro, O que é o Espiritismo, ele diz assim: nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. O sofrimento é um remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Naturalmente, que um texto como esse despreza o que a Bíblia diz, né? Que nós somos sarados e curados pelas chagas de Cristo, né? Pelas suas feridas somos curados, somos sarados. É Ele que nos salva, é o seu sofrimento que expia os nossos pecados. Nós não temos como fazer isso, porque vivemos pecando, né? Continuamente. Somos falhos, pecadores, não somos perfeitos, mas Cristo, como perfeito, é o nosso cordeiro substituto. É isso que a Bíblia ensina, né? É Cristo que nos purifica, não os nossos sofrimentos, né? na Bíblia. Eles também vão dizer que não é só o sofrimento que paga pecados, mas também após o arrependimento pelos pecados que você praticou, você praticar caridades conta muito para a salvação. E eles chegam a ter um lema, né, que está no livro, né, o que é o Espiritismo. O lema é o seguinte: fora da caridade não há salvação. A salvação, ela conquista, ou desculpa, a caridade, ela conquista a salvação. Ela vai pesando na balança positivamente para a pessoa, né, para aquele espírito, em sucessivas reencarnações, e ele, então, por caridade, conquista a salvação. Mais uma vez, nos fazendo entender que a salvação ela é meritória, né? Por isso que nós vemos, então, essa ênfase, né, tão grande do Espiritismo em relação à prática de caridades. Isso talvez, né, talvez não, com certeza, seja, talvez, ou isso com certeza é algo que nós devemos aprender com o Espiritismo. A prática de caridades, a importância de ser caridoso, de ser amável, né, de ser piedoso, isso é uma coisa importante,
Porém, o motivo nós não devemos aprender com ele, porque é o contrário que a Bíblia ensina, né? Inclusive, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, né? Quando derem esmola, façam sem ninguém saber, não façam para que ninguém veja, não, porque é Deus que está vendo essas coisas aí, e a gente não deve fazer com o objetivo de ser salvo, porque jamais poderemos ser salvos por obras, veremos daqui a pouco esse conceito também. Mas, na verdade, o Espírito, então, ele pratica a caridade com o intuito de conquistar a sua salvação de acordo com as suas boas obras. Fora da caridade não há salvação, é o lema deles. Mas nós não. Nós entendemos que a caridade é consequência, deve ser consequência da salvação. Para nós, o lema é fora de Cristo não há salvação. Se não for por Cristo, não importa o quanto caridoso alguém seja, não será salvo por suas obras. A melhor pessoa que você conhece não pode ser salvo pelas suas obras, porque perto da santidade de Deus, dos padrões exigidos por Deus, que na verdade é a perfeição, ele está longe disso. Aquela pessoa, a melhor pessoa que você conhece, está longe desses padrões. Então ninguém pode ser salvo por caridade, tá? A Bíblia diz, né? Vamos daqui a pouco, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos repetir esse texto daqui a pouco novamente. Tranquilo, pessoal? Podemos prosseguir? Podemos, Décio. Então vamos lá. Outra coisa importante, né? Bom, se os espíritos continuam conscientes, né? Eles, inclusive, eles têm a chance de se arrepender após a morte, tá? Eles têm chance de arrependimento dos seus pecados mesmo após a morte. E entre o período da sua morte e da reencarnação, nesse período em que ele está desencarnado, ele pode se arrepender, tá bom? Dos seus pecados. Ou, se não for nesse período, ele vai se arrepender nas reencarnações futuras. Aí eles vão dizer assim, ó, quando o espírito mal se arrepende, Deus lhe traz esperança e ele pode retornar à Terra para se aperfeiçoar, sofrendo e pagando pelos seus erros. Por isso, é bom que nós oremos pelo espírito. Então, no conceito deles, o que acontece? A pessoa morre, eu posso continuar orando por ela. Por quê? Deus pode conceder a ela arrependimento e ela reencarnar e ser uma pessoa boa. Ou seja, a chance após a morte. Existe chance após a morte. Vai dizer assim, ó, os espíritos sofredores pedem orações e as orações dos vivos são proveitosas para eles, porque ao verem que são lembrados, se sentem mais confortáveis e felizes. Os espíritos contaram isso para Allan Kardec, né? Por isso que ele está dizendo. Além disso, a oração tem para eles uma ação mais direta, reanima a sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento e pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. Então, na verdade, ele orienta as pessoas a orarem pelos mortos, visto que isso pode os ajudar a os arrepender tanto no período desencarnado quanto na reencarnação, tá? A ser uma pessoa melhor, na expiação, mostrar, pagar pelos seus pecados, se arrependendo e, enfim, conquistar níveis mais elevados naqueles mundos até chegar ao mundo celeste, ou ao mundo divino. Certo? Ou seja, se a pessoa morre, desencarna e depois reencarna, e isso sucessivas vezes até ele chegar no nível de perfeição em que ele não precisa mais encarnar, ou seja, não existe nem céu nem inferno. Céu e inferno, para eles, são sentidos figurados, né? Eles não são literais, tá? O inferno, na verdade, ele é o sofrimento que a pessoa passa após a morte. O espírito ruim passa um período de tormento, né? Que eu falei, ele é atormentado pelo remorso depois que ele morre. Isso é o inferno. E dura somente o tempo até que ele se arrependa, tá? Para reencarnar e ter a segunda chance dele. Também o céu não existe. Assim como o inferno, ele é um momento, é um sentimento que a pessoa passa após a morte ali, né? Ele é um contexto. Não existe céu e inferno como lugares literais. Mas a Bíblia nos ensina, né? Diferente disso. A Bíblia descreve o inferno como um sofrimento eterno, o fogo que não se apaga e o verme que não morre, tá? Mas para o kardecismo, né? Isso é apenas uma alegoria ou uma ilustração do tormento que a alma passa até se arrepender, ok? O céu, como eu falei, né, ele é um sentimento, ele é um passo que a pessoa pode evoluir ainda mais. A pessoa for uma pessoa boa, então ele desencarna em um espírito bom, ele vive um momento de alegria, um sentimento em que ele pode se aperfeiçoar ainda mais para chegar à situação em que ele não tenha mais que reencarnar. Não existe céu e inferno como literais, tá bom? Bom, então se a salvação ocorre por meio de expiação pessoal, por meio de
pagamento pessoal dos pecados em sucessivas reencarnações. Então, quem é Jesus nesse contexto? Jesus não é um salvador, né? Jesus não é um salvador. Ele é um espírito avançado, ele é o espírito mais evoluído que existiu, um espírito da quinta esfera, do quinto mundo, do quinto nível lá, né? Do mundo divino e celeste, tá? E aí ele veio, né? Ele é um médium, ele é considerado como um médium reformador. Ou seja, ele veio para reformar o pensamento, reformar o entendimento daquelas pessoas naquela época. Só que ele não fez isso por completo, né? Como a gente já falou. Precisou Allan Kardec completar isso depois, porque naquela época as pessoas não tinham um avanço cultural, né, e científico suficiente para entender a totalidade das coisas. Né? Como se em 1847 isso acontecesse. Porque de 1847 para cá, culturalmente e cientificamente, a evolução já foi absurda, né? Absurda. E, quer dizer, será que terá outra revelação, então? Já que nós estaremos mais preparados para receber novas revelações agora? Questionável, né? Além disso, toda a evolução da ciência não consegue, por exemplo, comprovar algumas coisas que eles consideram como uma religião científica, como, por exemplo, a existência de outros mundos habitados por seres humanos. Né? Nunca se provou isso na ciência. Tá? Os mundos que se conhecem até hoje, do ponto de vista de ciência, não há vida humana. Ok? Embora não é isso que a gente vai se basear, não é a questão da ciência que a gente vai se basear para refutar esse pensamento. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, quem é Jesus? É um espírito avançado da quinta esfera, um médium reformador. Dos espíritos que foram criados, ele é o que mais evoluiu e chegou no nível mais alto do que o ser humano pode chegar. Jesus, na verdade, é como um de nós, né? Ele não é Deus, ele é como um de nós. Portanto, eles consideram que todos aqueles que conseguem evoluir e chegar no nível que Jesus chegou, também são Cristos. E são esses que habitam lá no quinto nível, né? No quinto mundo, no mundo celeste. Tá? É um mundo que eles habitam lá, que eles não precisam mais reencarnar. Tá bom? Eles não têm corpos, eles não precisam mais reencarnar. Ok? Então, Jesus, na verdade, não é Deus. Jesus é um de nós que chegou a um nível de evolução intensa que algumas pessoas também chegarão e também serão Cristos por esse motivo. Ok? Sobre o Espírito Santo, eles não consideram o Espírito Santo, né? Nós vamos falar daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, nas refutações, eu vou falar um pouco mais sobre o que eles pensam do Espírito Santo. Tá? Então, essas são algumas das doutrinas principais aí do Espiritismo. Em resumo, então, né? O ser humano, os espíritos foram criados em quantidade total, vivem em diversos mundos, tá? Não estão todos aqui na Terra, por isso explica que a população da Terra tem número variável, tá bom? Essas pessoas, elas, de acordo com que elas foram na vida terrestre, na vida corporal, carnal delas, elas desencarnam e podem ser espíritos bons ou ruins. Os espíritos bons, eles podem se arrepender e ter a chance de viver novamente, pagando pelos seus pecados, expiando os seus pecados e conquistando com mérito próprio, através das caridades, conquistando a salvação. E a ponto que vai progressivamente reencarnando e evoluindo até chegar a um nível em que ele não precisa mais reencarnar e mora sem corpo, sem carne, no mundo celestial, certo? Então, esse é o resumo aí da doutrina espírita. Vamos lá, então, para as nossas refutações à luz da Bíblia. Alguém quer comentar alguma coisa aí, por enquanto? Alguém quer questionar? Alguém quer falar? Continua ouvindo normal, né? Sim, Odécio, então no caso, nossa função aí para eles é se igualar a Cristo. No caso, Cristo não seria uma pessoa em si, mas um posto no qual a gente deveria chegar, né, no caso. Não, eles consideram Cristo uma pessoa como um de nós, não Deus. O ser humano como um de nós, porém o ser humano com o espírito mais perfeito já criado por Deus. E, portanto, ele serve de nós de modelo e guia. Não é Deus, não é Salvador. É um ser humano aperfeiçoado que nos serve de modelo e guia. E no caso, você falou que ele não acredita em inferno, em demônios, essas coisas. Os acontecimentos de Apocalipse, eles falam que é o quê? Aquelas visões que tem no Apocalipse. O Apocalipse é um livro de revelação que é entendido como descrição do tormento das almas. Tudo aquilo que Apocalipse escreve, na verdade, assim, eu não sei se eles consideram o Apocalipse como uma revelação, tá? Porque eles não consideram a Bíblia inteira. A Bíblia, ou melhor, não é que não consideram a Bíblia inteira.
a Bíblia não é a completa revelação para eles. Não trazendo para esse contexto, a descrição dos males de Apocalipse, na verdade, é o tormento temporário que a alma, que o espírito ruim, a alma ruim, passa após a sua desencarnação. Aquilo não é eterno, aquilo é temporário até ela se arrepender. Então, todos esses males que Jesus fala, né, em relação ao inferno, o fogo que não se apaga, porque o Apocalipse fala sobre aqueles sofrimentos, na verdade, são temporários até aquele espírito ruim se arrepender. Não existe céu nem inferno como literais, não existem anjos e demônios, existem espíritos bons e ruins das pessoas vivas que morrem e desencarnam, entendeu? E depois vão reencarnar novamente. Tranquilo? Certinho, Décio. Obrigado. Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer refutações. Lembrando que essas refutações aqui agora, pessoal, elas não têm por objetivo, mais uma vez, atacar gratuitamente, elas não têm com o objetivo de desrespeitar a fé daquelas pessoas, né? Mas comparar isso com o cristianismo clássico que nós seguimos, à luz da Bíblia, que é o livro que nós entendemos que é a verdade, que é a revelação total e completa de Deus, tá bom? Então, assim, falaremos isso com todo amor e respeito aos amigos espíritas. Tenho grandes amigos que são espíritas, né? Parentes também que são espíritas. Não tenho problemas com eles, porém, tenho problemas com a doutrina deles, né? Não tenho como considerar que essas doutrinas são bíblicas, de acordo com o que nós veremos daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, se o Espiritismo se apresenta como a terceira e nova e última revelação de Deus, entende que isso deveria ser algo novidade, né? Deveria ser novidade. Como Kardec mesmo fala, aquilo não foi revelado por Cristo porque os seres humanos, né, a humanidade, não estavam preparados para receber aquilo. Era uma novidade muito grande para eles assimilarem. Tá? Inclusive, eles chegam a dizer que, por exemplo, o conceito de reencarnação foi falado como ressurreição porque aquele conceito não era conhecido deles. Porém, a história não nos conta assim. Muito pelo contrário, na verdade, a história vai nos contar que a doutrina da reencarnação ela era uma doutrina seguida há muitos anos antes de Kardec. Né? Medos e persas já criam na reencarnação. Eles já professavam essa fé, esse entendimento de reencarnação. Né? Esse conceito de que cada um paga pelos seus próprios erros, ele também não é nem um pouco novo. Ele é o cerne da religião pagã. A religião pagã entende que o mundo é um novelo, que se você mexe de um lado, algo acontece do outro lado, tal, e que as ações humanas regem tudo. Né? Que é um conceito do deísmo que diz assim que Deus criou o mundo, porém ele não interfere no mundo, ele está só assistindo, ele não interage com o mundo, ele não determina as coisas do mundo, ele só está assistindo o que os homens estão fazendo. Esse é um conceito extremamente antigo das religiões pagãs. Tá? Então, assim, não é uma novidade quando isso aconteceu com Allan Kardec. Essa questão de consultar mortos, de comunicar com os espíritos dos mortos, trazido como uma novidade, não é novidade. Lá em Deuteronômio, isso já era condenado, né? Muitos e muitos anos, 4.000 anos antes de Kardec, essas doutrinas já eram aí faladas, né, sobre a questão de consultar os mortos. Inclusive, vamos ver daqui a pouco como isso era condenado pela Escritura. Deus condenava a consulta aos mortos, tá? E daqui a pouco a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso lá em Deuteronômio, capítulo 10, ou capítulo 18, perdão. Então, na verdade, como é que é uma terceira e nova revelação de Deus se os conceitos que ela traz não são conceitos novos? São conceitos antigos, mesmo antes de Cristo. Quer dizer, na época de Cristo a humanidade não estava preparada, e quer dizer, e antes dele não era muito menos preparada para receber informações como essas, então carece de suporte, de robustez histórica essas informações ou essas alegações. Tá bom? Então as doutrinas dos espíritos não são novidade para a humanidade. O outro ponto, esse eu particularmente acho o mais importante de todos, o mais forte, né? E isso vale para muitos outros estudos que nós estamos fazendo. Já falamos sobre isso. O Deus do Espiritismo não é o mesmo Deus do cristianismo. Não pode ser considerado o mesmo Deus. Né? A gente costuma ver muito aí, né? Nas celebrações ecumênicas, não, todo mundo é o mesmo Deus para todo mundo. Não é o mesmo Deus para todo mundo. Nós falamos sobre isso no islamismo tal também, por exemplo, não é o mesmo Deus. Por quê? O Deus que o Espiritismo professa, ele é um Deus uno, ele é um Deus
único, mas ele é um Deus uno. Ele só existe a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. Não existe o Deus Filho e o Deus Espírito, tá? O nosso Deus, o Deus que nós seguimos, que nós professamos no cristianismo histórico e clássico, é um Deus trino ou triuno, ou seja, ele é um Deus único, mas que subsiste na forma de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós vimos também que o Testemunho de Jeová, né, também não considera Cristo como Deus, não considera o Espírito Santo como Deus, não seguem a um Deus uno, portanto, não pode ser o mesmo Deus. Se você perguntar para o espírita, algum espírito que conheça a doutrina, né, que não é para todos que conhecem, como é o seu Deus, ele vai dizer que o Deus é um. Não é o mesmo Deus, porque o meu Deus é um Deus trino. Então não podemos dizer que cremos no mesmo Deus. Nosso Deus é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tá? Espírito Santo. Aí, baseado no que João perguntou aí, ó, para eles, Jesus não é Deus. Ele é um grande exemplo dentre os espíritos que foram criados, dentre os homens que foram criados. Ele é a criatura mais perfeita que já existiu, nosso modelo, nosso guia, mas ele não é Deus. Cristo não é Deus para os espíritas, tá? E nisso aí nós discordamos intensamente deles, né? Porque nós professamos que Jesus é Deus mesmo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então há uma grande contradição aqui. E se existe essa contradição, então alguém deve estar mentindo nessa história. Alguém deve estar mentindo. E eu vou dizer um texto para vocês aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 22 e 23. Então, assim, se a gente está diante de uma controvérsia, e se alguma das duas situações é mentira, quem está mentindo? João responde: aquele que nega o Cristo. Esse é o anticristo. Tá? O conceito do Espírito Santo para eles, né, também não existe de igual ao nosso. O conceito deles é muito divergente do nosso. Na verdade, o kardecismo não tem o conceito de Espírito Santo. É igual lá semana passada a gente estudou, né, que eles chamavam de Espírito Santo de, não os espíritos, mas o Testemunho de Jeová, força ativa de Deus. Tá? O kardecismo ele não tem nem esse conceito de Espírito Santo. O islamismo também não tinha o conceito do Espírito Santo. Não existe esse conceito. Para o kardecismo, o que a Bíblia fala de Espírito Santo, na verdade, né, essas referências que a Bíblia traz sobre o Espírito, na verdade, são entendidas como os espíritos dos vivos que morreram e desencarnaram. São aqueles espíritos dos mortos, né, os espíritos desencarnados. Né? E quando a Bíblia traz a referência do Espírito Santo como o Consolador que haveria de vir, nós já falamos sobre isso, eles atribuem isso à vinda de Allan Kardec e à nova revelação que por ele seria trazida. Tá? Então, na verdade, eles não entendem o Espírito Santo como Deus. Para nós, não. Para nós, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus igualmente a Cristo e igualmente ao Deus Pai. Tá? Não são diferentes. Portanto, cremos num Deus diferente do Espiritismo. É difícil você estar, né, considerando em uma celebração ecumênica que vocês estão adorando o mesmo Deus, mas não é o mesmo Deus. É diferente, é totalmente diferente o nosso Deus do Deus do Espiritismo. Tá? Não estou falando isso como um ataque a eles, mas estou apenas evidenciando uma diferença que é flagrante. Flagrante. Nós não cremos no mesmo Deus. Tá? Em relação à fonte de autoridade, né, que nós já falamos um pouco sobre isso, como é que nós refutamos essa fonte de autoridade? Isso aqui, né, já falei um pouco, mas vou repetir. E vou trazer um texto aqui do livro, que é o Espiritismo. Diz assim: Rivail, que é o nome de batismo, né, de Allan Kardec, o sobrenome, na verdade, de batismo de Allan Kardec, Hipólito Léon Rivail, é um pedagogo, assim, Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto. Isso aqui, melhor dizendo, não está no livro, não. Isso aqui está no site da Sociedade Espírita Brasileira, tá? Pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato o fenômeno das mesas girantes, mas estudou-os atentamente e observou que uma força inteligente movia estas mesas. Ele investigou a natureza dessa força, que se identificou como espíritos de homens que haviam morrido. Como eu falei, então não é que Allan Kardec pegou a Bíblia. Isso aqui, pessoal, 1857, já existia a Bíblia como nós conhecemos hoje.
E não é que ele pegou a Bíblia e reinterpretou ou interpretou de uma forma equivocada, estudou e chegou a essa conclusão. Não, a gente está falando de alguém que não baseou-se na Bíblia, ele baseou-se em revelações de espíritos que ele consultou, tá? E ele pegou, diz ele que fez estudos sérios, né? Investigou a natureza dessa força e identificou que essa força seriam os espíritos dos homens que haviam morrido. E a pergunta é, como que ele chegou a essa conclusão? A gente poderia explicar isso de diversas formas aqui, né? Vamos falar um pouco sobre isso depois, sobre essas explicações. Como que ele chegou a essa conclusão? Vai dizer, de novo, né? Mais um texto da sociedade. Reveille fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou, codificou, tudo submeteu ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por este crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos e o professor Reveille se imortalizou adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Veja, traz para Hippolyte Léon Reveille todo o mérito, né, e autoridade através do que os Espíritos falavam. Veja que ele faz questão de iniciar o texto trazendo as qualidades humanas de Reveille. Pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos, adepto de rigoroso método de investigação científica, que submete ao crivo da razão. Só que o problema é que o Reveille submeteu ao crivo da sua própria razão. E a razão humana não se compara com Deus. A razão humana, desprovida do Espírito Santo, ela é uma razão depravada, né? O coração humano é enganoso. E é isso que aconteceu, ele submeteu ao seu próprio crivo. E aí não aceitou e não divulgou nada que não passasse por este crivo, que é o crivo dele, né? Assim nasceu o Livro dos Espíritos e ele se imortalizou adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Ou seja, todo o centro da doutrina espírita se baseia em revelações de espíritos de mortos que deram a esse Allan Kardec 18 séculos depois de Cristo. Ou seja, uma novidade que veio muito tempo depois, na verdade, né? Se fosse para pensar assim, seria para ser revelado no auge da evolução da cultura e da ciência, mas não é o caso. De lá para cá nós já evoluímos muito mais do que isso. Se fosse pensar por esse ponto, deveria ter uma nova revelação já a esse momento, né? Vamos dizer assim. Então, os espíritas, eles dizem, né, que embora eles gostem de usar a Bíblia, né, como dizer que a Bíblia, que o espiritismo é baseado no Evangelho, diversos conceitos centrais da fé que eles seguem não estão na Bíblia, não existe na Bíblia. Eles foram revelados por esses espíritos, adicionados ao que tem a Bíblia por espíritos que disseram isso, né, Allan Kardec. Como, por exemplo, aquele conceito lá de pluralidade dos mundos. Como eu falei, né, se essa pluralidade de mundos que existe afora no universo não consta na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fale sobre isso, nem que dê a entender algo sobre isso. É evidente que quando Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas, ele não está falando sobre diversidade de mundos, ele está falando sobre a quantidade de espaço que tem no lugar de Deus. Cabe pessoas de diversos pontos. E ele fala, basta uma leitura simples do texto, embora a gente nunca deva ler a Bíblia de forma simples, mas basta uma leitura simples para a gente entender que Jesus está falando sobre o lugar para onde eles irão. Para onde eles irão. Jesus vai dizer, para onde vou não podem ir comigo agora, mas um dia vocês irão para lá. Né? Então não está falando de outros mundos. Nós, em contrapartida, né, como é que nós refutamos? Nós temos a Bíblia como única fonte de autoridade. Ela é a completa revelação de Deus. E nós somos, por essa Bíblia, ensinados a rejeitar qualquer outra revelação adicional ao que a Bíblia já revela. Tá? Nós somos orientados pela Escritura a rejeitar revelações adicionais ao que a Bíblia já revelou. Onde é que nós vemos isso, né? E por que nós somos orientados a rejeitar? Porque a Bíblia já é a revelação completa de Deus para nós. Tudo aquilo que Deus queria revelar para nós, ele completa com a Bíblia. E algo que é completo não pode ter um adicional. Se é completo, ele é completo. Algo que é completo não pode receber acréscimos. Tá? Então, nós vamos ver isso onde, né? Gálatas, capítulo 1. Paulo vai dizer lá, né, que ele vai dizer assim, ainda que nós, ou até mesmo anjos de luz, desça do céu e traga para vocês um evangelho diferente do que nós já temos pregado, amaldiçoem, rejeite, considere como maldição. Tá? Apocalipse, capítulo 22, vai dizer, né, no finalzinho, é a conclusão da Bíblia, o finalzinho da Bíblia vai dizer assim, que dessa escritura, dessas profecias, nada deve ser retirado, nada deve ser acrescentado, que se algo acontecer assim, que seja rejeitado como maldição. Então a Bíblia nos ensina a não
buscar e nem sequer aceitar novas revelações adicionais ao que a Escritura já revelou como um todo, tá bom? Então, como eu falei, né, se a gente estudar a Bíblia inteira, a gente não vai encontrar qualquer menção daqueles mundos paralelos. E trazendo aqui para o próprio conceito deles, se houvesse esses mundos paralelos, se essa revelação desses espíritos fosse verdade, a ciência já avançou tanto desde então e nunca encontrou nada que respalde isso. É uma religião misturada com ciência, mas a ciência não respalda essa religião, né? Vamos lá. Nesses livros aí, né, revelados, escritos por Allan Kardec, revelados por esses espíritos dos mortos aí, eles desprezam todas as doutrinas, as principais doutrinas centrais do cristianismo. Eles não citam os milagres de Cristo, né? Eles não citam Cristo como Deus, eles não citam que Cristo nasceu de uma virgem, eles não citam que Cristo ressuscitou literalmente, corporalmente, ele não cita que Cristo intercede por nós, ele não cita que Cristo é a nossa salvação, que a salvação é por meio das chagas de Cristo, né? Eles não citam da promessa da segunda vinda física de Cristo a este mundo, e eles não creem nos novos céus e na nova terra, que a Bíblia nos apresenta, né? Que Apocalipse nos fala, em diversos outros lugares também nos falam sobre isso. Tá? Mas então, como nós, cristãos, baseados na Bíblia, explicaríamos aqueles fenômenos, por exemplo, né, que de fato acontecem? Esses fenômenos não são inventados, esses fenômenos acontecem. Como nós explicaríamos fenômenos desse tipo, como objetos que se movem sozinhos, ou vozes ou visões, etc. Né? Existem pelo menos 3 explicações que a gente pode ter: ilusão, charlatanismo e demônios. Né? Ou seja, inclusive, pessoal, infelizmente, isso aqui também, como é que eu vou dizer isso? Se encaixa em muito do que nós estamos vendo nas igrejas ditas evangélicas hoje. Manifestações que visam trazer crédito, como se Deus precisasse de créditos a mais, que podem muitas vezes ser explicadas por ilusão, charlatanismo e demônios. Não quero dizer que Deus não faça coisas sobrenaturais, não é isso que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, a gente vê vários documentários na internet, vídeos e pessoas que passaram por isso que dizem que há muito charlatanismo, há muita ilusão e há muitos demônios mesmo que tomam parte de supostos pregadores para trazer engano. E vamos ver aqui como que isso é perigoso. Foi perigoso. Allan Kardec, o Ribeiro, caiu nesse perigo, e é um perigo que se mantém presente nos dias de hoje. Porque tudo isso resume em mentira. E o diabo é o pai da mentira. Ele usa de artifícios mentirosos para enganar as pessoas. Né? Como é que a gente pode explicar isso por demônios, por exemplo? A Bíblia nos ensina que os demônios têm esse poder de operar prodígios, sinais e prodígios, né? Porém, muitas vezes são prodígios mentirosos, né? E o objetivo dos demônios é se assemelhar a Deus ou querer atrair a atenção como se fosse algo de Deus. Apocalipse, capítulo 16, verso 14, João nos fala sobre ele tem a visão, né, dos demônios como sapos, né, como rãs, como sapos, que são, na verdade, ele fala que são espíritos de demônios operadores de sinais. Ele fala que esses espíritos existem, operadores de sinais. Nós lembramos lá do Êxodo, né, lá do Egito, onde fugiu a palavra agora, os funcionários lá do faraó faziam sinais e prodígios, né, para assemelhar o que Deus fazia através de Moisés. Nós vemos Mateus capítulo 24, verso 24, um sermão profético, um sermão escatológico de Jesus, quando ele fala: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O objetivo de Satanás é enganar até os eleitos, se isso for possível. Mas graças a Deus, porque ele guarda os seus eleitos, né, de cair nesse engano. Se fosse por nós mesmos, com certeza cairíamos. Mas Deus nos guarda disso. E a razão disso aí, por que Deus deixa as pessoas, exceto os seus eleitos, caírem nesses enganos, serem seduzidos, conduzidos e naufragados por esses enganos? A razão disso aí está na rebelião do próprio homem contra Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 9 a 12, Paulo diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, né, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo
pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ah, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, algumas pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a verdade do puro e simples evangelho de Cristo como salvação, né? E se apoiam em mentiras, eles se voltam contra Deus. E por isso, o que acontece? Essas pessoas são entregues a essas mentiras para que creiam nessas mentiras. Deus os entrega aos seus enganosos pensamentos, aos seus enganosos critérios, ou ao seu enganoso crivo da razão, como aconteceu com Allan Kardec, para que, por consequência da sua rebelião, essas pessoas sejam sujeitas a esses enganos, a essa mentira. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus permite que isso aconteça como consequência da rebelião humana. Mais uma vez, graças a Deus, porque fomos libertos desse mal que poderia sobrevir a nós. Mas como, por pura misericórdia de Deus, fomos libertos disso daí. Também Ezequiel, capítulo 14, eu sei que já está bem longo aqui, pessoal, mas estamos caminhando para o fim, mas é importante a gente esclarecer. Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel vai profetizar acerca dos israelitas que estavam cometendo idolatria, né, que estavam desviando-se de Deus. Ele vai dizer assim, 14, a partir do verso 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, que se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ou seja, mais ou menos o que Paulo falou. Essas pessoas procuram respostas em lugares que não são Deus, ou mesmo quando vão até Deus, ou mesmo quando vão até a Escritura, não vão para encontrar a verdade, mas vão para querer nutrir os ídolos que já trazem em seus próprios corações. Quando estão completamente infestados por esses ídolos, Deus os entrega à operação do engano, à operação do erro. Né? Deus vai dizer assim, lhes responderei de acordo com a multidão dos seus ídolos, satisfazendo os desejos idólatras daqueles corações. Tá? E aí, por isso, vão ser entregues ao seu erro e à sua injustiça. Por isso, é perigoso a gente querer submeter as coisas ao crivo da nossa razão, a gente se deparar com essas situações, porque se não for por Cristo, seremos levados ao engano. Infelizmente, isso aconteceu com o Riveio, que passa a se chamar Allan Kardec, e hoje vem levando uma multidão de pessoas no mesmo erro, aqui, né, quando a gente confronta os seus ensinamentos com a Escritura. Ok? Onde é que eu parei? Pronto. Então, é por isso, baseado nesse mesmo contexto aí, que Deus, desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento, ele proíbe a consulta aos mortos e a necromancia. Né? Deus considera abominação. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12, vai dizer assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. Necromancia é necromorto, mancia prática, né? Vamos dizer assim, consulta, o contato com os mortos. Então, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, já era proibido desde lá da lei de Moisés a consulta aos mortos. Como é que eles vão dizer que consulta aos mortos é um conceito novo, que interação com o mundo dos mortos é um conceito novo? Na verdade, isso já era praticado desde os tempos antigos, né? Mas quando Deus proíbe isso, não é porque isso é algo possível, vamos ver isso daqui a pouco. Não é porque o contato com os mortos é de fato possível, mas é porque ao praticar isso, nós não, né? Graças a Deus não praticamos. Quem pratica isso se abre para ser enganado, para ser submetido a esse espírito de engano, se abre para ser enganado por espíritos malignos. E por que busca, salvo engano, não lembro se é Isaías ou Jeremias, agora me fugiu.
que tem um texto em que Deus questiona isso através do profeta. Se podem me consultar, vão ficar consultando mortos, ou vão consultar outras coisas? É um texto que ele diz assim, né? Em favor dos vivos consultarão os mortos. É um texto que vem logo antes disso aí. Ele vai dizer assim, podendo me consultar, vão consultar mortos? Ou seja, rejeitando a minha verdade, vão buscar a verdade em mortos? Né? Ou seja, serão entregues ao espírito do engano, à operação do erro. Né? Serão submetidos aos enganos desses próprios espíritos malignos, porque, em geral, já buscam essas respostas querendo satisfazer os espíritos aos ídolos do seu próprio coração. Né? Se alguém rejeita a Deus e busca essas abominações, serão entregues ao erro e ao engano. Cristo, no seu evangelho, ele nos apresenta uma boa notícia, que é o significado da palavra evangelho, né? Boa notícia. Que é uma boa notícia simples, de que todo aquele que nele crê será salvo, ou já tem a vida eterna, né? E tem isso pelo fato de que Cristo o representou na cruz e pagou pelos seus pecados. Esse simples evangelho, ele confronta a necessidade, né, e a ilusão humana de que pode ser responsável pela sua própria salvação. Confronta a vaidade, né, do coração humano. E por isso muitos corações vaidosos rejeitam essa simples verdade. E ao rejeitarem essa verdade, Deus permite o surgimento de uma mentira na qual eles acreditam e na qual eles vão se perder. Né? Mais uma vez, isso aconteceu com o Ribeiro. Isso aconteceu também com Saul. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas Saul consultou uma necromante, né? Consultou uma mulher que buscava a resposta dos mortos, né? E o que aconteceu com ele, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, é abominável ao Senhor, traz destruição, traz morte, e infelizmente muitas pessoas ainda vivem dessa forma. Ok? Se parar para pensar, pessoal, qualquer consulta, e aí, né, vale não só para consulta aos mortos, mas cartas, búzios, leimão, qualquer outra coisa dessas práticas que nós vemos aí, só um parênteses nesse assunto aqui, se você quer saber o seu futuro, necessariamente isso implica que você não está confiando em quem cuida do seu futuro. Você está preocupado com o seu futuro, você está com medo do seu futuro, e isso significa que você não confia naquele que toma conta. Ou simplesmente você acha que ele não tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, isso é abominação ao Senhor. Tá? Porque é desconfiança contra o próprio Deus. Mais um tópico aqui, estamos perto do fim. Tá? Aguenta só mais um pouquinho aí. Reencarnação, refutação, né, da reencarnação. Não há nada na Bíblia que se refira ao retorno do espírito humano a este mundo com outro corpo, com o intuito de se aperfeiçoar. O ser humano não pode se aperfeiçoar. Ele é incapaz de se aperfeiçoar, porque ele é depravado e corrompido pelo pecado original. Os espíritas usam dois textos principais para respaldar a doutrina da reencarnação. Já falamos sobre isso, esses dois textos. Um texto Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso 3. Né? Um texto que vai dizer assim, Jesus vai falar com Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Pessoal, a gente nunca deve ler a Bíblia de uma forma rápida e superficial, mas nesse texto aqui, mesmo que eu faça isso, né, se eu ler de uma forma rápida e superficial, basta que eu leia a conversa inteira entre Jesus e Nicodemos, vai ficar muito claro que Jesus não está falando de reencarnação. Não tem dúvida naquele texto que ele não está falando de reencarnação. Não vou ler o texto todo aqui por conta do tempo, tá? Mas o que Jesus está falando é que quando a pessoa crê verdadeiramente nele, em Cristo, né, e em Deus, esse fato de a pessoa crer é seguido de uma ação completa do Espírito Santo, uma ação tão intensa na pessoa, que é a ponto de trocar o coração da pessoa. Os seus desejos são modificados, a sua vontade muda, os seus princípios, o seu foco, a sua fé muda, tudo muda de uma forma tão intensa, muda tão completamente que a pessoa parece ser outra pessoa. É como se ela tivesse nascido de novo. Este é o efeito da santificação, fruto do Espírito, tá? Que acontece naquele que verdadeiramente crê em Cristo. É inevitável que isso aconteça, porque isso faz parte da obra, né? Por isso que aos Efésios, salvo engano, Paulo escreve, né, que nós devemos nos empenhar em aperfeiçoar nossa fé, não é bem com essas palavras, mas ele fala assim, né, se empenhem na edificação da fé de vocês, porque é Cristo que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Cristo faz isso com a gente,
inevitavelmente, o Espírito Santo, né, faz isso com a gente, inevitavelmente, a Trindade faz isso com a gente, inevitavelmente, tá? Então, assim, evidentemente que não é isso que Nicodemos está falando, que Jesus está falando, de nascer de novo. Tanto que Nicodemos entende errado. Ele fala assim, mas como é que alguém vai voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Aí Cristo fala assim, não, rapaz, ó, o que é nascido da carne é carne, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de novo nascimento espiritual, ser uma nova criatura, né? E Paulo fala isso, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. É como se alguém fosse uma outra pessoa, nascesse de novo. É isso que se refere Jesus ao falar sobre nascer de novo. O outro texto que eles gostam de usar, né, é quando fala de João Batista e Elias, né? Tem Mateus 11, 14, né, e em Mateus 17, quando ele desce do Monte de Transfiguração com Pedro, João e Tiago, ele vai dizer assim, né, que João Batista é o Elias reencarnado, que é o Elias que haveria de vir. E aí os espíritos entendem, né, que isso significa que João Batista é a reencarnação de Elias. Mais uma vez aqui, é necessário que seja uma leitura muito tendenciosa para chegar a uma conclusão como essa. Basta uma leitura mais atenta do texto para a gente perceber que não é isso que o texto quer dizer. É evidente que o texto não fala que Elias é a reencarnação de João. Até porque é o seguinte, como é que Elias pode reencarnar em João Batista se ele não desencarnou? Se Elias não morreu? Elias subiu ao céu em um redemoinho. Como é que ele pode reencarnar se ele não desencarnou? Né? Claro que Jesus, então, não está falando que João Batista é a reencarnação de Elias. Ele está dizendo que João Batista é um profeta semelhante a Elias. O que João pregava, a mensagem de João, as roupas que João vestia, a forma que João falava é semelhante ao que Elias fazia. Por isso ele é o Elias que haveria de vir. Profetizado desde o Velho Testamento, lá em Malaquias, finalzinho do Velho Testamento, tá? E que Jesus confirma que João Batista é o Elias que haveria de vir, mas não porque é a reencarnação de Elias, até porque Elias não desencarnou, mas sim porque João Batista é um profeta no modelo de Elias. O que Elias fazia, João Batista também vem fazer, até a roupa era semelhante. Ok? Vamos lá, continuando. A ideia de reencarnação, ela fere diretamente o centro da fé cristã, porque justamente o que a gente falou antes, né? Ele apresenta o homem como responsável em múltiplas reencarnações, responsável pelo seu aperfeiçoamento, pela sua santificação, através das obras que ele faz, através das caridades que ele faz, através de que sucessivamente nas encarnações ele vai pagando pelos seus erros e evoluindo, né? Ativamente, ou seja, por atividade do homem evoluindo para se tornar um Cristo, que é assim que eles falam, né? O homem chega ao nível de perfeição, né? Que aqueles que chegam a esse nível também são Cristos. Com isso, o homem, na verdade, além de ser responsável por sua salvação, ele também passa a ter uma segunda chance após a morte, ou mais de uma segunda, várias chances após a morte, porque ele pode reencarnar várias vezes, né? Até se aperfeiçoar, tá? Ou seja, se o homem rejeitou a Cristo na sua vida inteira, né? Rejeitou a Deus na sua vida inteira, e ele morreu, desencarnou, ainda assim ele tem chance de se arrepender após a morte. E tem chance de ser uma pessoa boa após a morte. Tem chance de se evoluir até chegar àquele mundo onde ele não encarna mais, que é o que seria, dentro do cerne da doutrina espírita, o que ele seria responsável como paraíso, né? Paraíso, vamos dizer assim. Que é aquele mundo quinto nível lá, que é o mundo divino ou celeste, tá? Então, o homem, além de ser responsável, ele tem mais de uma chance, mesmo depois que ele morre. Mas só que a Bíblia não nos conta isso. Não tem como respaldar isso com a Bíblia. A história do rico e Lázaro, né, a parábola do rico e Lázaro, lá Lucas capítulo 16, eu não vou ler também o texto todo, embora é um texto muito importante, ele nos conta como depois de ter morrido, o rico, ele se dirige, ele busca de todas as formas ali, né, que Lázaro voltasse encarnado, Lázaro reencarnasse e voltasse à Terra e falar com os irmãos dele. Eu tenho vários irmãos lá, deixa Lázaro voltar lá e falar com eles, né? Porque se vier alguém do mundo dos mortos, eles vão acreditar. E aí, ou ele pede também até uma possibilidade de que Lázaro vá lá dar água para ele, porque ele não aguenta de tanto calor, está morrendo de sede. E aí ele pede isso a Abraão, que naquele texto está representando Deus, né? E a resposta é a seguinte, fala assim, olha, não tem como mudar de lugar. Quem está aí, está aí. Quem está aqui, está aqui. Não tem como mais mudar. Existe um abismo entre nós e vós. Não tem como um daqui passar para aí, nem um daí passar para cá. Né?
Ou seja, com esse texto, Jesus nos conta que após a morte, o estado da alma humana, do espírito, é definitivo. Só há chance enquanto é vida. Após a morte, não há mais salvação, não há uma segunda chance para o homem após a sua morte. A Bíblia é clara em dizer isso daí, tá? Porque não há possibilidade de passar do mal para o bem, do bem para o mal, tá? E também ele vai dizer, né, que aí Abraão, né, representando Deus, responde assim: mas eles têm lá Moisés e os profetas, basta que eles são Moisés e os profetas. Aí eles não creram nisso. Aí o rico fala assim, não, mas se mandar um morto, alguém que veio do mundo dos mortos para ir lá, eles vão acreditar. Aí Abraão responde, não, se eles não ouvem Moisés, eles também não vão ouvir alguém que veio do mundo dos mortos. Ainda que isso fosse ainda que alguém fosse ressuscitado dos mortos, ainda chega assim. Ou seja, o texto é claro em nos dizer que não tem como mudar de lugar depois que morre, né? Uma vez morto, o destino do homem está selado, não há mais chance após a morte para mudar de destino, ok? Não existe como alguém voltar dos mortos reencarnado para poder atuar novamente no mundo dos vivos, ele pede isso. E outra coisa, se aquele não fosse o fim determinado, né? Se o que o rico estava vivendo e o que Lázaro estava vivendo, um no sofrimento eterno e outro no seio de Abraão, se não fosse o fim determinado já, ou seja, o que aconteceu após a morte, por que o rico estaria tão preocupado com o futuro dos seus irmãos? Se ele disser, não, meus irmãos, se eles vierem para cá, eles vão ver que é ruim e vão ter a chance de se aperfeiçoar novamente. Ele não teria por que ter preocupação se ele achasse que haveria outra chance. Mas não, ele já entendeu que aquilo é o fim definitivo. Né? É o fim determinado que não vai mudar. Então, por isso, ele está extremamente preocupado pelos irmãos dele. Tá? Ele sabe que os irmãos não terão outra chance. Outra coisa, se houvesse reencarnação e possibilidade de aperfeiçoamento, por que Abraão, representando Deus nesse texto, não responderia assim? Não, ô rico, fique tranquilo, você já se arrependeu. Ele está arrependido, né? De onde ele está, só que não tem mais chance para ele. Ele vai dizer assim, já que você se arrependeu, você vai voltar para outra vida, então, e você vai reencarnar para viver outra vida, tá? Em que você vai pagar por esses pecados e vai se aperfeiçoar. Não tem isso no texto. Não há essa opção, Deus não dá essa opção para o rico, porque o fim está determinado, ele não pode mais mudar de lugar, ele não tem uma segunda chance, ele não pode voltar aos vivos. Ou ele crê em vida, que a santificação, a justificação humana é por meio do sacrifício de Cristo, ou não tem outra solução. Então, por isso que nós vamos dizer, fora de Cristo não há salvação. Ok? Mais textos. Hebreus, capítulo 9, 27, vai dizer claramente que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não há outra segunda chance. É o juízo, é o fim, é o juízo de Deus. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isso aí, o texto diz assim, olha, você tem a chance enquanto está vivo, de reconhecer a Cristo como seu Salvador, de entender que Cristo te salvou na cruz. Essa é a sua chance. Enquanto se pode achar, busque a Deus. Se ele está dizendo que é enquanto se pode achar, é porque haverá um momento em que não se poderá achar mais. Deus não será mais achado por essas pessoas, tá? E isso fica... claro, na sequência do texto, eu li para você 55, versos 6 e 7. Na sequência do texto, continua lá capítulo 56, verso 1. Isaías diz assim, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se, ou o meu juízo prestes a manifestar-se. Tá? Enquanto se pode achar, mantenha a prática da justiça. Tá? Porque, nesse caso, a minha salvação está prestes a vir. Mas para aqueles que não mantêm isso, o meu juízo está prestes a vir. E não terá outra chance. Ok? Para finalizar, já falamos um pouco sobre isso também, né, mas só para concluir aqui, sobre salvação. Sobre a soteriologia, né, a doutrina de soteriologia, que é o estudo da salvação. A ideia da reencarnação para os espíritas fala que essa reencarnação permite ao homem outra chance, né? Mas de forma que ele vai se aperfeiçoando. Mas Paulo escreve aos Romanos, diferente disso, capítulo 3,
né? Porque, deixa eu deixar mais claro aqui, a reencarnação permite ao homem nova chance para que ele se aperfeiçoe por meio das obras que ele pratique, por meio das suas boas obras. Fora da caridade não há salvação. Por meio das suas boas obras, a pessoa se aperfeiçoa, se santifica, se purifica, até chegar ao nível de alcançar aquele mundo divino. Mas como é que o homem pode se purificar por suas obras? Como é que Paulo enxerga isso? Paulo escreve aqui aos Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, Paulo diz aqui aos Romanos, e diz também aos Gálatas, também, nesse mesmo texto, né? Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém pode ser justificado por obras, porque essas obras são impuras. Aquilo, Lutero dizia, né? O pecado é como a barba. Eu faço de manhã, de tarde ela já está apontando. Ou no outro dia ela já está apontando. Tá? Ninguém pode ser justificado por obras da lei, porque as obras são impuras. A lei não serve para salvar, né? A lei serve para tornar todo homem culpado diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, ninguém pode ser salvo por obediência à lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E aos Efésios, para finalizar, capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo vai dizer, já falei esse texto no começo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se justificar ou se aperfeiçoar por meio das suas próprias obras, segundo a Bíblia. É impossível alguém se aperfeiçoar porque todos nós somos corrompidos, somos pecadores, somos falhos. Somente Cristo pode fazer isso, porque ele é perfeito. Em todas as coisas foi tentado e em nada pecou. Por isso pode nos representar e nos substituir. Então, mesmo que o homem vivesse milhares e milhares de encarnações, não seria possível que ele se aperfeiçoasse o suficiente para satisfazer as exigências da santidade de Deus, que é a perfeição. Amém? Então, pessoal, com isso nós entendemos que, com todo respeito às pessoas que são espíritas, como eu falei, tem pessoas muito queridas que são espíritas, não tem problema de conviver com eles, porém, não podemos entender que servimos ao mesmo Deus, que buscamos ao mesmo Deus, que cremos no Deus que salva todos, né? Não podemos entender que a fé é semelhante, e não podemos concordar que o Espiritismo é uma religião cristã ou que o Espiritismo se baseia na Bíblia. Esse estudo nos deixa muito claro isso, tá? Que não podemos ter essas conclusões quando a gente compara as doutrinas kardecistas com as doutrinas bíblicas. São bastante divergentes e não tem como ser atribuído à mesma religião ou ao mesmo Deus. Certo? Falo isso com todo amor, sem querer desrespeitar os espíritos, mas para nos fazer compreender que a fé ela é racional, que a Bíblia é regra de fé e prática, a única regra de fé e prática para nós, que nela nós devemos nos basear. Que, como eu falei no texto do começo de Calvino, quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Que a gente continue tendo essa graça de poder estudar a Bíblia, como temos feito, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, como também ensina a Escritura. Amém? Vamos. Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Aqui tranquilo. Beleza. Então vamos orar para finalizar, agradecendo a Deus por mais essa reunião e pedindo que Ele nos ajude a entender melhor as suas doutrinas e a ajudar aqueles que não têm esse entendimento no momento. Ó Deus, gratos somos, Pai, por mais esse momento que tivemos de debate, Pai, de aprofundamento nas doutrinas da fé cristã, quando comparamos com a doutrina de outra religião. Pai, sabemos que muitas pessoas têm sido deixadas aos enganos do seu coração por conta da rebelião contra Ti, Pai, e entregues ao espírito do engano, Pai,
a operações enganosas, ó Pai. Até mesmo a sinais e prodígios que aparentemente são convincentes, mas são fruto de mentira, Pai, são operados pelo pai da mentira, com o objetivo de desviar, Senhor, a fé ou de respaldar esses eventos em doutrinas que não são centrais na sua Escritura, diminuindo assim a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, diminuindo, Pai, a Santíssima Trindade, levando pessoas à condenação sem que estejam sequer percebendo que isso está acontecendo. Meu Deus, somos carentes, ó Pai, da sua misericórdia, Pai. Sabemos que, por nossa própria capacidade, nós que aqui estamos nessa reunião, nós que estamos orando neste momento, nós que professamos a fé cristã como ela é originalmente, como a Bíblia nos ensina, não fazemos isso porque temos capacidade diferente dessas pessoas. Pelo contrário, Pai, sabemos que também somos sujeitos, ó Pai, por nossa natureza carnal e depravada, a sermos enganados. Mas entendemos, ó Pai, diante disso, como fomos alvo da Tua misericórdia, Deus, ao nos livrar deste engano, a nos livrar, Pai, de sermos seduzidos e tragados por esses enganos, por essas mentiras, ó Deus, que não se sustentam com a Tua Escritura. Pai, como entendemos que o Senhor, que estamos nessa situação agora, agraciados por Ti, frutos da Tua misericórdia, pedimos que essa misericórdia seja também dispensada para aqueles que ainda não tiveram esse entendimento, Senhor. São muitos, ó Pai, inclusive próximos a nós, que estão seduzidos por mentiras como essa, Pai, sendo levados a crer que os seus próprios atos, as suas próprias obras, através de oportunidades após a morte, Pai, os levarão à vida num contexto divino, quando a Tua Escritura não ensina dessa forma, Pai. E como dia após dia vemos que a humanidade é depravada, corrompida e que é impossível que o homem se justifique pelas suas próprias obras, porque em nós não há nada que preste, Pai. Portanto, Pai, peço em nome de Jesus que o Senhor possa agir com essas pessoas, Pai, com a mesma misericórdia que agiu conosco. Ó Pai, porque se o Senhor faz isso conosco, pode também fazer com eles, pois não somos diferentes dessas pessoas em nossas capacidades. E pedimos também, Pai, que agora que temos um entendimento revelado por Ti, Senhor, através da Tua Escritura, não por meio de novas revelações, através de novos Cristos que se apresentam, mas por meio do Cristo, do Filho de Deus, apresentado a nós pela Escritura, Pai, que nos revelou, Pai, essa verdade na Escritura, que o Senhor possa nos conduzir de forma amorosa, ó Pai, de forma cuidadosa, Pai, de forma branda, Deus, a contribuir com essas pessoas para que tenham uma fé genuína, uma fé salvadora baseada na obra de Cristo e não nas nossas obras. É o que te peço, Pai, que esse estudo gere em nós esse entendimento, essa novidade de pensamento, esse amor ao próximo, Pai, e que possamos usar tudo isso para contribuir com a fé daqueles que estão conosco, para que o Teu nome seja glorificado, para que Cristo seja exaltado, para que as pessoas experimentem a salvação em Cristo. Para a honra e glória do Teu nome é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que participaram mais uma vez. Que Deus os abençoe, que Deus possa nos ajudar a continuar estudando a Bíblia. E até a próxima reunião. Amém? Tchau, Décio. Tchau, Décio. Deus abençoe, vão em paz e bom resto de final de semana para vocês.